Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre a primeira análise contábil. Segundo o saudoso Lopes de Sá, a própria leitura da demonstração contábil, quando a gente começa a olhar quem teve mais lucro, como é que evoluiu o lucro, já é uma forma primária de análise contábil. Então, de certa forma, todo mundo que já olhou uma demonstração contábil já fez algum tipo de análise contábil. O que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina são formas de aprimorar essa análise, trazer mais ferramentas para o analista, certo? Muitas dessas ferramentas dizem respeito a índices, índices de análise, índices contábeis, índices, indicadores. E uma frase do Eudícibus que eu acho bem interessante, que ele fala que um índice é como uma vela em um quarto escuro. O que ele quer dizer com isso? Quando um quarto está escuro e a gente acende uma vela, não ilumina tudo, na verdade, gera uma penumbra, A gente consegue ver alguma coisa e alguma coisa a gente não consegue ver. Se existisse um índice perfeito que iluminasse tudo, a gente ia utilizar ele e ia desprezar os outros índices, mas na verdade não é isso que acontece. Na verdade, o índice ilumina uma coisa, mas uma parte do quarto ainda está escuro. Então muitas vezes a gente coloca um outro índice numa outra ponta do quarto para iluminar outra coisa. E assim a gente vai percebendo, certo? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação do índice, porque às vezes pode levar a uma análise equivocada. Por exemplo, a empresa fala que a receita dela cresceu 100% de um ano para o outro. Só que tu vai ver, o ano passado foi um ano péssimo, a receita dela, historicamente. Então esse crescimento de 100% não quer dizer muita coisa. Ou a empresa cresceu 100% o número de clientes. Se ela tinha 1 e agora ela tem 2, cresceu 100%. Então tem que tomar cuidado com a interpretação dos índices. Teve um determinado ano que foi falado que em um jornal disse que o lucro do Banco do Brasil subiu 10%, no valor econômico, e no Infomoney falou que o lucro do Banco do Brasil caiu 10%. Os dois divulgaram a informação no mesmo dia e os dois estavam certos. Era o mesmo lucro, o mesmo período, o mesmo banco. Qual era a diferença? Que um estava comparando o lucro de um trimestre com o trimestre anterior e o outro estava comparando o lucro do trimestre com o mesmo trimestre do ano anterior. Então a base de comparação ela pode mudar completamente a interpretação do índice, com o que a gente vai comparar, o que a gente vai mensurar para poder interpretar se uma coisa é pouco, é grande, é pequeno, certo? A comparabilidade ela é bastante importante para poder interpretar alguma informação, ok? Uma outra questão também importante sobre análise das demonstrações contábeis é a reclassificação contábil. O que é a reclassificação? Como o próprio nome está falando, eu vou classificar de novo uma determinada conta. Tá? Essa reclassificação ela não é feita nem para melhorar o resultado da empresa, nem para piorar. É para tentar capturar melhor a situação da empresa. Certo? Então não é nem para melhorar, nem para piorar. É para conseguir interpretar melhor a demonstração contábil. E ela não é uma regra, na verdade. Tá? E não se pode se confundir com a elaboração das demonstrações. A demonstração está pronta, está encerrada. Quando tu vai analisar ela, tu pode, por algum motivo, reclassificar alguma conta. A gente vai falar de algumas contas aí que podem ser reclassificadas. Exemplo, duplicata descontada, adiantamento de contrato de exportação e adiantamento de contrato de câmbio, certo? Essas 3 operações são operações que podem ser reclassificadas. Como é que funciona isso? Eu fiz uma venda, eu tenho uma duplicata descontada. Eu tenho uma duplicata. Eu posso ir no banco, se eu precisar de recurso, e fazer um desconto dessa duplicata e receber um recurso financeiro dela. Adiantamento de contrato de exportação é a mesma coisa, só que é uma exportação, eu vou lá no banco, levo esse contrato de exportação e faço um adiantamento desse recurso financeiro. Adiantamento de contrato de câmbio também é similar, só que envolve a questão cambial. O banco que faz essa operação, ele não comprou o risco da operação, ele só antecipou o recurso. Diferente, por exemplo, de uma operação de factory, que compra o risco da operação. O que isso quer dizer?
que se o meu cliente não pagar esse crédito, eu vou ter que pagar. Então, na prática, essa operação ela é basicamente um financiamento bancário, lastreado em cima de um crédito. Qual é o problema dessa operação? É que muitas vezes a contabilidade classifica essa operação como uma conta redutora do ativo. Por exemplo, coloca as duplicatas a receber e embaixo coloca a redutora de duplicatas descontadas. Então é uma obrigação que eu tenho com o banco, mas que não aparece no meu passivo. Aparece como redutora do ativo. Então esse é um exemplo de conta que pode ser reclassificada para tentar identificar melhor a situação da empresa, porque é uma dívida que não aparece. Certo? Um outro exemplo de conta. Despesa do exercício seguinte. O que é isso, né? Então a gente sabe que pelo regime de competência, a gente reconhece a despesa no seu próprio exercício, independente do pagamento, e a receita também se reconhece no próprio exercício, independente do recebimento. É o princípio da competência. Então eu tenho uma despesa hoje, mas ela vai ser de um exercício futuro, né? Como é que eu vou considerar o que é essa despesa dentro da minha contabilidade? Na verdade, ela é um ativo, nesse momento é um direito. Por exemplo, né, os casos mais tradicionais dessa despesa. Gastos com publicidade e propaganda. Eu paguei uma propaganda que vai passar ao longo de um ano na televisão. Nesse momento que eu paguei, eu tenho um direito. Ao longo de um ano, esse direito vai ser amortizado, no final de um ano está zerado, vai virando despesa. Gastos com seguro, mesma coisa. Eu paguei, é um direito que eu tenho que vai virando despesa ao longo do ano. Gastos com assinatura de periódicos, assinatura de revista, é a mesma coisa. Qual é o problema dessa conta, né? É que ela é uma conta que fica no ativo circulante. E o ativo circulante a gente vai utilizar para diversos índices de cálculo de liquidez, certo? Se essa conta ela for pequena, né, pequena dentro do grupo ativo circulante, isso pode ser milhões, não vai influenciar nossos indicadores. Agora, se ela for proporcionalmente grande dentro do grupo do ativo circulante, pode distorcer um monte de indicador. Por quê? Por exemplo, o indicador de liquidez corrente, a gente vai tentar calcular se a empresa tem capacidade de pagamento. Só que o caminho normal dessa despesa é não virar recurso de forma direta, ele virar despesa. Então isso pode distorcer os índices de liquidez, certo? Então, se esse valor for muito expressivo, tu deve fazer uma ressalva nesse indicador ou então fazer alguma reclassificação para poder mensurar esse indicador. Senão ele vai dar uma falsa percepção de capacidade de pagamento. Ok? Outra conta que tem que tomar cuidado, ativo intangível. Né? Hoje, para as empresas, é importantíssimo que elas tenham ativos intangíveis. Né? Só que eles são mais voláteis, como o próprio nome está falando. Então vamos imaginar que eu tenho bilhões em direitos de exploração de petróleo em determinada região, e eu descubro que essa região não tem viabilidade econômica para explorar petróleo. Então, esses bilhões de direito valem quanto? Na verdade, nada, porque não tem um benefício econômico futuro, certo? Então, é um ativo muito volátil. A gente tem que tomar cuidado com empresas que têm um ativo intangível muito grande dentro dos ativos não circulantes dela. Outra conta que a gente tem que tomar cuidado, despesa financeira. A despesa financeira ela é significativa em muitas empresas, muitas vezes envolve variações cambiais e empréstimos em moedas estrangeiras e muitas vezes ela afeta consideravelmente o resultado. Então uma empresa que teria lucro e em função da despesa financeira ela tem um prejuízo significativo, quer dizer que o problema dessa empresa não é operacional, o problema dessa empresa é financeiro. Então tem que ver até que ponto ela está gerenciando a sua situação financeira, está sendo gerida de forma adequada, e se é preocupante, porque às vezes é uma variação cambial de algo de longo prazo, então não vai ter um reflexo financeiro no curto prazo, mas às vezes não. Então tem que pensar, se o problema dela é simplesmente financeiro, às vezes pode se resolver com aporte de capital ou com outras soluções. Agora, se o problema dela é operacional, queda nas vendas, problemas de custo, aumento de matéria-prima, às vezes é mais complicado de se resolver. Certo? Aqui são só alguns exemplos de contas que a gente tem que tomar cuidado e muitas vezes a gente pode ou não reclassificar para tentar capturar melhor o resultado. Claro que sempre agindo com transparência quando reclassificar alguma conta, deixar bem claro isso quando for fazer um relatório, um diagnóstico, para não tentar manipular nada.
né? Uma outra questão interessante, a gente pode comparar um analista contábil um pouco com o trabalho de um médico. Por quê? Né? Como é que ocorre normalmente no médico? Tu vai no médico, ele faz uma anamnese, né? Faz um questionário com uma série de perguntas, faz um exame visual, dependendo do problema, manda fazer uma série de exames clínicos, depois tem um retorno nesse médico, ele pega todos esses exames, o resultado dessas perguntas, o resultado clínico, o resultado dos exames, e ele faz um diagnóstico da tua situação, certo? Qual é o teu problema, se está com saúde, se está com algum problema. E esse diagnóstico, ele tem uma série de indicadores, por exemplo, tu vai fazer um periódico lá, tu calcula o colesterol, o triglicerídeo, ele vai comparar com o teu histórico, vai comparar com o que os manuais de medicina informam que é adequado, não é adequado, e em cima disso ele vai tirar as conclusões dele. Nesse sentido, né, o nosso trabalho como analista é bastante parecido, porque primeiro a gente vai fazer uma coleta de informações, né, a gente vai coletar informações conversando com a empresa, olhando as demonstrações, calculando os indicadores, né, escolhendo os indicadores que a gente vai calcular. Depois dessa coleta de informações, a gente vai fazer uma análise dessas informações, os cálculos, e muitas vezes a gente tem que fazer uma nova busca de informações, e depois desses cálculos todos que a gente vai fazer, a gente vai tirar um diagnóstico da empresa. Se a empresa está com saúde, se a empresa não está com saúde, se o problema da empresa é financeira, operacional, se a empresa tem alguma questão patrimonial. Então são vários pontos aí que a gente pode aportar, mas de certa forma tem uma similaridade no sentido de coleta de informações, os cálculos e o diagnóstico. Certo? A partir desse diagnóstico, cabe ao gestor fazer a tomada de decisão, que seria o próximo passo. Ok? Falando já de ferramentas, vamos falar hoje de duas ferramentas bem simples, mas já são o princípio da análise, né? Como a gente falou, a primeira ferramenta de análise é a própria leitura das demonstrações, e mesmo com ferramentas mais complexas que vão vir depois, não dispensa plenamente a leitura da demonstração, certo? Mas com as ferramentas a gente vai ter uma análise mais assertiva, né? E a ferramenta mais simples é a análise vertical e horizontal. O que é análise horizontal? Como o próprio nome está falando, segue a linha do horizonte. Então a gente vai pegar o primeiro ano como ano base, por exemplo, eu vou analisar 3 anos, certo? Essa questão de quantos anos é relativo, mas muitas vezes a gente analisa 3 anos, às vezes a gente amplia essa análise. Então, 2016, 2017 e 2018, tá? Ou vamos pegar os 3 últimos anos, 2017, 2018 e 2019. O primeiro ano vai ser o ano base, no caso 2017 vai ser 100%. 2018 eu pego uma conta e olho em relação a 2017. Por exemplo, deu 120%. O que isso quer dizer? Quer dizer, se for a conta de receita, quer dizer que a receita cresceu 20%. Depois eu vou pegar 2019 em relação a 2017, sempre em relação ao ano base, e deu 130%. Então isso quer dizer que a receita cresceu 30% em relação ao ano base, certo? Então a análise horizontal sempre vai olhar a mesma conta ao longo dos períodos para observar as tendências e para ver a evolução. Qual é a vantagem? Que ela já começa a contextualizar, né? Por exemplo, a receita subiu 5 milhões. Isso é muito ou isso é pouco? Então, se eu falo que a receita subiu 50% ou se a receita subiu 0,5%, esse número já tem um contexto, né? Eu posso analisar uma tendência, mas dentro de um contexto para dizer se o número é grande, não é tão grande assim, certo? Isso é análise horizontal, então vai sempre verificar essa tendência, verificar a evolução. E análise vertical, né? Como o próprio nome está falando, ela segue vertical, então vai ser dentro do mesmo ano, análise tanto horizontal quanto vertical eu posso fazer com qualquer demonstração, mas eu vou ver uma conta dentro com relação a outra conta ou ao grupo que ela pertence, né? Por exemplo, eu posso ver assim, o caixa. O caixa é equivalente a 5% do ativo circulante. Isso é uma análise vertical. Eu estou olhando uma conta dentro do mesmo ano em relação ao grupo que ela pertence, né?
o objetivo qual é dessa análise vertical? Então, para ver essas contas em proporção, né? Ver qual é a proporção de uma conta dentro de um grupo ou em relação a outra conta. Então, a análise vertical ela segue sempre o mesmo ano, né, em diferentes contas. A análise horizontal ela segue a mesma conta em diferentes anos. Então, são duas ferramentas que já começam a não trabalhar mais com os números brutos, começam a analisar os números dentro de um contexto. Certo, pessoal? Então, com isso, damos hoje aí nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.